Val Anacleto e no vídeo de hoje... Oi, gente, boa noite. Ai, tá fraco. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco, amém? Aqui no nosso trabalho, em qualquer lugar que nós estejamos. Eu vou pedir para que vocês passem para o lado de cá, quem está aqui, né? Fiquem mais para esse lado, ó. Pode ocupar os dois, se não quiser sentar muito perto. Nós vamos continuar hoje a segunda parte sobre o empreendedor emocionalmente saudável. Como nós estamos falando dos processos, e nós vamos falar para empreendedores, nós vamos falar um pouquinho da história da economia, né? E nós vamos convidar para estar aqui sentando a pastora e doutora Lília Duval e o pastor, que é professor, pastor Sandro Duval. O Mateus vai sentar aqui também, já. Mateus, senta do lado da Gláucia até os outros profissionais chegarem para ela não ficar. Gente, o nosso objetivo aqui, esse grupo é muito importante, tem um potencial muito grande, né? É fazer com que a gente possa se despertar para alguns assuntos que hoje em dia é tudo tão corrido. Então, o objetivo é que a gente possa entender umas coisas para que possamos passar os processos de uma forma mais light, tá certo? Eu já vou convidar o pastor para a gente não perder tempo. Estará aqui o professor de história, professor. Pastor, é de história, acho que de tudo, ó, biologia, de tudo que vocês pensarem. Vamos aproveitar bastante ele. Fica à vontade, pastor. Amém. Graças a Pai, gente. Boa noite. Vou virar um pouquinho para cá, não sei, pessoal da câmera, se tem problema. A galera ficou sentada aqui. A gente se olhar. Como a Val falou, eu sou formado em História, né? Lecionei durante cerca de 16 anos, parei por causa do ministério, né? A gente assumiu o tempo integral na igreja também, então eu parei. E a proposta de hoje, eu quero ser bem preciso naquilo que eu vou falar, porque a gente não dispõe de muito tempo, né? A gente está dividindo o tempo entre os irmãos aqui, então a gente precisa ser bem breve. Qual é o centro da minha participação aqui? O que a gente vai estar falando, né? Porque muitas vezes a gente fala, vê reportagens, assiste jornal e a gente vira e mexe, ouve a palavra capitalismo, né? Porque o capitalismo. Tá bom, mas o que é o capitalismo? É um sistema que a gente está inserido, mas poucos desconhecem o capitalismo. Poucas pessoas, vivem inseridas dentro de um sistema que não conhece. Por não conhecer, tem dificuldade de lidar com alguns processos, alguns passos, enfim. Então, a minha participação é para tentar posicionar um pouquinho acerca do capitalismo. Eu vou fazer uma viagem histórica bem breve, né? Claro que isso aqui seria assunto para bastante tempo, né? Mas eu vou ser bem sucinto, só para a gente viajar um pouquinho no tempo de por que a gente chegou até aqui, tá? E também um outro detalhe, que, por exemplo, a gente não tem como fugir do sistema. Por exemplo, as discussões que são tramadas na cúpula dos governos mundiais, você vê, às vezes, participação nessas cúpulas de países de terceiro mundo, países emergentes, né? Mas as decisões mesmo são tomadas entre a cúpula dos governos mundiais. Alguns países da Europa, Estados Unidos, no caso, na atualidade. Então, a gente vê que nós sofremos as ações diretas dessas decisões. Mas, pastor, eu sou só um profissional liberal, não tenho nem funcionário nenhum, né? Eu trabalho por conta própria, eu mesmo trabalho como eu, né? Eu e o pastor Marcelo, a gente é sócio, mas a mão de obra é nossa, a gente que desenvolve tudo, enfim. Então,
mas nós sofremos os efeitos disso tudo, não tem como fugir, porque a gente está dentro de um mesmo sistema. Então, rapidamente, como que surgiu isso, né? Esse sistema que a gente vive hoje, que tem o grande peso da iniciativa privada. As grandes empresas são particulares, né? Isso é a base do capitalismo, iniciativa privada. Como é que aconteceu? Lá, muito tempo atrás, se você lembra, de repente, das suas aulas de história, teve... O homem, ele tinha... a moeda não existia. Então, o objeto de troca, né? Como muitos dizem, falam sobre o escambo, né? Então, vamos lá. O cara produzia milho. O outro tinha gado, o outro tinha arroz, o outro tinha feijão. Então, o cara que tinha o milho, ele trocava o milho pelo feijão, o milho pela carne, o milho pelo arroz. A troca era feita in natura. Com o passar do tempo, histórico, né? Os homens vão começar a acumular riquezas. Como assim? O cara vai ter muito gado, o outro vai ter... muito feijão, muito arroz, o outro ficou, vamos supor, o cara que tinha milho ficou um pouco para trás. Então, o que as nações, os povos ainda, né, começaram a organizar? Eles vão criar uma moeda de troca. Por quê? Com a moeda de troca, o cara tinha um boi. O boi valia, sei lá, vamos colocar no dinheiro atual, não sei quanto vale um boi, né? Mas vamos dizer que um boi valesse R$1.000. Um exemplo, R$1.000. O arroz não vale R$1.000, 1 quilo de arroz. Então, essa moeda de troca dava com que o cara, ainda que o valor do arroz fosse menor, ele poderia ter a quantidade em dinheiro para poder comprar, fazer outros tipos de comércio. Então, assim vai surgir a transação financeira. Estou sendo bem basicão mesmo. Só que com o tempo, vai chegar o período, como eu falei, né, do feudalismo. No feudalismo havia grandes propriedades. E o termo que você ouve hoje, burguês, por que surgiu esse termo? O cara é empresário, ele é o burguês. De onde surgiu esse termo? Porque no feudalismo tinha as grandes propriedades, né, dos senhores feudais, e ali ele tinha produção da terra. As pessoas que trabalhavam na terra para ele eram chamados de servos. As pessoas dependiam da autoridade desse senhor para sobreviver. Ele cobrava impostos. Você vê isso em Robin Hood, por exemplo, vai falar sobre isso, e alguns outros filmes da época. Só que no burgo, o burgo era o quê? Era um povo que vivia além dessas terras. Eram parte das terras que o povo tinha uma casinha. E como é que ele ia sobreviver se ele não trabalhava na terra? Ele não tinha a participação na produção da terra lá do senhor feudal. Ele começou a fazer produtos manufaturados para vender. Fazia, sei lá, bolsa, vendia bolsa. Fazia esteira para a pessoa dormir. Vendia sapato. Tudo feito à mão. O que vai acontecer nesse processo? Vai passar o tempo. Ele vai perceber que aquilo estava dando dinheiro para ele. Ele vai contratar uma outra pessoa para trabalhar para ele, já que a produção dele sozinho era limitada, porque por mais que ele trabalhasse até se cansar no dia, ele só conseguiria fazer, sei lá, 5 pares de sapato. Ele pensou, se eu tiver mais um trabalhando comigo, eu vou fazer 10 pares de sapato. Se eu tiver mais 2, 15 pares de sapato. Ele começou a pensar nisso. E essas pessoas começaram a enriquecer. Essas pessoas futuramente derrubaram monarquias, fizeram revoluções nos países, porque enriqueceram muito. Você vai ver depois as pessoas comprando título de nobreza, porque os nobres eram escolhidos por Deus para ser nobre. E o cara que era burguês, que era da plebe, ele tipo assim, enriquecer é como se fosse um pecado, porque Deus criou ele pobre e me criou nobre. Então ele está saindo da condição que Deus criou ele. Então vai gerar uma revolução no mundo por causa do dinheiro. Essas pessoas chamadas burgueses hoje têm esse apelido por causa de quê? Surgiram nos burgos, que eram essas pequenas comunidadezinhas onde esses homens que negociavam começaram a enriquecer. Óbvio que vai passar muito tempo, tá, gente? Eu estou falando aqui numa viagem bem rápida no tempo. Muito bem. Vai passar o tempo, então, a gente fala hoje muito de mundo globalizado, mas a globalização, na verdade, a gente que estuda história, a gente fala o seguinte, que a globalização ela começou nas grandes navegações. Voltamos no tempo de novo. Final do século XV, né? 1500, teve descobrimento no Brasil, a América foi descoberta e tal. Quando os europeus, sufocados na Europa, eles partem para o mundo para conseguir produtos que não tinham na Europa para poder vender. As navegações. O Brasil foi descoberto numa onda dessa aí. O que aconteceu? O mundo começou a ser globalizado ali. O que é a globalização? A interligação do comércio. O mundo, né, globalizado.
vai passar o tempo, a Inglaterra, né, em 1750, vai passar pela Revolução Industrial, né, que vai dar início ao capitalismo ali, mais ou menos, nesse período. Para você ver, essas pessoas que vieram do burgo foram enriquecendo tanto que começaram depois da manufatura, a Mateus, a Lilian e a Val trabalhando para mim. Aí depois eu contratei mais essa galera aqui, contratei vocês também. Só que a manufatura, o cara fica doente, o outro falta o trabalho, começou a se bolar e pensar, não existia máquina, né? Existiam mecanismos manuais onde eles faziam muita coisa e a base da produção industrial naquela época era o tecido, porque muitas pessoas produziam tecidos, ganhavam dinheiro com tecido. O homem vai inventar a máquina, então, para suprir essa falta de velocidade na produção. Criou-se a máquina. Vem, então, a Revolução Industrial na Inglaterra. Então, com isso, a Inglaterra se torna a maior potência do mundo na época, ultrapassando os países que tiveram as grandes navegações, Portugal, Espanha, né? Inglaterra, até a Inglaterra também teve, França, mas a Inglaterra dispara na economia por causa da produção industrial. Então, obrigado, Rosane. O que eu quero abordar agora, meu tempo está acabando, eu não contei o tempo aqui. Não contei o tempo, né? Mas devo ter ainda uns 5 minutos. Né? Tem. Então, tá bom. O que acontece? Por que no começo eu falei assim? Que a gente vive debaixo de um sistema que não tem para onde a gente fugir. Porque a cúpula do governo, por exemplo, a Inglaterra ela era uma monarquia absolutista. Vai passar por uma revolução depois da Revolução Industrial, onde os homens ganham muito dinheiro. Eles vão derrubar o poder absoluto do rei. Por quê? O rei ele tinha muita autoridade. E a burguesia, por mais que fosse burguesa, não era nobre. Então, ela vai arrumar um jeito, por meio da sua riqueza, de derrubar o poder do rei. Até hoje, a Inglaterra é uma monarquia parlamentarista. Existe ainda a figura do rei, no caso, uma rainha agora, né? A rainha Elizabeth, que não morre de jeito nenhum, né? Aí está lá o príncipe Charles, parece que é mais velho que a mãe, né? Inclusive, vou falar dele daqui a pouco. Quer dizer, bem daqui a pouquinho, que falta pouco tempo, né? Mas a rainha Elizabeth, ela está lá, parece, né? Parece que a velha não morre. Mas ela tem até um ditado na Inglaterra que fala que o rei reina, mas não governa. Por quê? Agora, no parlamento, existe o primeiro-ministro, que é o cara que toma as decisões de comércio, político, enfim. A rainha é mais uma representação, tem autoridade dentro do país, tem. Muita gente respeita. Existem muitas monarquias no mundo. O Brasil, um tempo atrás, teve até para voltar à monarquia, né? Mas não deu certo. Teve um plebiscito aí, mas não deu certo. O que aconteceu? A Inglaterra, então, ela assume o topo do poder no mundo por causa do dinheiro. E com isso vem influência política, militar, enfim. A Inglaterra, então, como é que esses governos são alicerçados, né? Assim como eu falei que no feudalismo tinha o apoio, né, religioso na ação da nobreza, na verdade, a cúpula do governo era formada, né, se você imaginar o governo como uma pirâmide, né? Pirâmide social, que a gente chama, uma pirâmide assim, imagina uma pirâmide, né? Claro que pirâmide é assim, pirâmide nunca é assim, né? Pirâmide é assim. Lá na ponta é o menor pedaço do triângulo. Lá em cima ficava, no caso da Inglaterra, a nobreza e o clero, né? Que era a igreja e os nobres. E embaixo todo o povo, ou seja, a estrutura é o povo. A base da pirâmide é o povo. Mas quem comanda é o menor pedaço que está lá em cima, são as pessoas mais favorecidas. Como é que isso tem base, né? Tem base em teoria. Existem os teóricos, os filósofos que pensam sobre a sociedade e ali eles vão criar bases para legitimar esse poder. Então foi assim na monarquia absolutista. Tiveram teóricos que eu resgatei o nome de alguns aqui, né? Jacques Bossuet, Thomas Hobbes, Nicolau Maquiavel, que todo mundo fala, fulano é maquiavélico por causa desse cara aqui, Maquiavel. São os caras que respaldavam essa autoridade do rei, né? Aí depois, quando vem o capitalismo, né? Vamos avançar no tempo novamente, Revolução Industrial. No capitalismo também tivemos teóricos, que eram os caras que iam respaldar o sistema que a gente vive hoje ainda, tá? Que veio a partir da Revolução Industrial no século XVIII. Aí eu peguei alguns teóricos, John Keynes, John Robinson, Adam Smith, que foi considerado o pai da economia moderna, né? Então, esses homens vão respaldar o sistema que a gente vive hoje. Então, eles vão dar bases científicas de que isso aqui pode funcionar, como está funcionando até hoje.
Então, vai passar o tempo, só que a Inglaterra, falando de sistema econômico um pouquinho, a Inglaterra, ela, por ser a maior potência do mundo na época, e com essas transações comerciais internacionais, eles vão criar o chamado padrão ouro, né? Que era o quê? Na verdade, era a Libra, que era a moeda inglesa, né? Ela era equiparada ao ouro. Não tenho tempo aqui de explicar detalhes sobre isso, tá, gente? Mas depois você pode mergulhar, padrão ouro. Se você anotar aí, depois você vai entender. Pastor, mas por que eu preciso escutar de história? Senão você não vai entender o que você vive hoje. Né? Eu, quando estava dando aula de história, eu falava para os alunos o seguinte, falei, cara, por que a gente estuda história? Aí um falava, para encher o saco da gente. Não sei o que lá, o que me importa se eu não era nem nascido e tal. Mas é justamente essa ignorância, né, que faz com que o cara seja dominado sem ao menos conhecer o que domina. Então eu explicava, desconstruía isso na cabeça do aluno, e muitos alunos meus que odiavam a história, um deles até dá aula no meu lugar, num colégio que eu lecionei, que é o Fabrício, está lá lecionando. Então, quer dizer, porque a gente conseguiu explicar o porquê das coisas um pouquinho, né? Então, vai passar o tempo, esse padrão ouro, ele vai surgir em 1870 até 1914, que é quando começa a Primeira Guerra Mundial. Então, preste atenção, gente, eu já estou caminhando para o final. Toda grande mudança na humanidade, ela provocou mudanças não só naquilo que estava sendo o problema, como agora está sendo a pandemia. Aqui, por exemplo, tinha um domínio britânico, foi até 1914, porque a Inglaterra vai se envolver na Primeira Guerra Mundial. A gente fala Guerra Mundial, mas a guerra aconteceu na Europa, né? Estendeu um pouquinho ali para a África, um pouquinho na Ásia, mas o centro foi a Europa. A Inglaterra é um país da Europa. Então, a economia inglesa se voltou para a guerra, tinha que se proteger, tinha que atacar, tinha que avançar. Posteriormente, um pouquinho, a guerra vai de 14 a 18, 1914 a 1918, uma nação já industrializada, aqui eu teria que dar aula de industrialização para a galera, mas não temos tempo, uma nação que estava fora da guerra, aqui na América, mais precisamente na América do Norte, sem se envolver com a guerra diretamente, que a guerra estava acontecendo na Europa, mas ele já era industrializado, estava se industrializando e fora da guerra, ou seja, a economia dele bombando e vendendo muita coisa para os europeus que estavam em guerra. Quem é essa nação? Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos é a maior potência até hoje por causa da guerra. Você pode perceber que aonde tem guerra, os Estados Unidos está enfiado, porque ele ganha dinheiro com guerra. Ganha dinheiro com mortes, ganha dinheiro com destruição, os Estados Unidos. Nem à toa que ele é o maior poder bélico também, né? Da Terra. Oi? Nos Estados Unidos, em quantidade, enfim. O que acontece? Nesse período, então, eles vão criar, já tinha sido criado o padrão ouro. Vai terminar aqui por causa desse conflito da Inglaterra na Primeira Guerra Mundial. Estados Unidos começa a ganhar dinheiro e vai despontar na economia. Pastor, por que isso tem a ver? Porque isso vai envolver o mundo inteiro, irmão. E uma grande catástrofe, como eu falei, né, um grande problema mundial está acontecendo ainda, que é a pandemia. E os caras já estão discutindo, né, ainda vou falar de um ponto aqui para a gente terminar, discutindo sobre mudanças. Então, nós que somos profissionais liberais, a gente tem um negócio, ou por isso, poxa, pastor, ainda não sou profissional liberal, estou aqui, eu ainda sou funcionário de uma empresa X, e tal. Saiba que isso vai atingir cada um de nós, sem exceção. Amém? Então, vai passar esse período, né, do padrão ouro, vai entrar um tratado de Bretton Woods, que aconteceu em 1944, onde 44 nações estavam sendo envolvidas ali. Aí já vai passar do domínio da Inglaterra para os Estados Unidos. Mas preste atenção. Pastor, você falou que o domínio inglês acabou em mais ou menos 1914 por causa da Primeira Guerra Mundial. Sim, em 1944 estava acontecendo o quê? A Segunda Guerra Mundial. Estava quase acabando, mas ela não tinha acabado. E aqui fica até uma chave para a gente. Os Estados Unidos, ele vendo todo o problema do mundo acontecendo, o que ele pensou? Eu já estou ficando bem novamente, porque teve uma crise em 1929 causada nos Estados Unidos, mas são, né, detalhes que não tem como a gente explicar. Ele estava recuperando a sua economia novamente na Segunda Guerra Mundial, e antes do final da guerra, o que ele pensa? Eu preciso arrumar um jeito de ganhar mais dinheiro agora, envolvendo o mundo, porque está todo mundo sensibilizado
Qual é o perigo da sensibilização mundial agora? Que os caras tomam decisões e a gente, por causa do medo, acaba acatando. É a teoria do caos. É uma outra teoria que a gente teria que ter tempo para explicar. Então, impõe o medo, você consegue impor o domínio. Estados Unidos, então, ele fala o seguinte: a Inglaterra está enfraquecida, a economia enfraquecida, eu agora sou a maior potência, ele vai chamar nesse acordo aqui, onde a moeda que vai ter mais peso não vai ser mais a libra inglesa, e sim o dólar americano. Então, os Estados Unidos impõem esse domínio que vem perdurando, né, até os dias atuais, mas que está para mudar. Aí, falando do Príncipe Charles, que eu falei que ia citar, e aqui eu encerro. O Príncipe Charles, juntamente com Klaus Schwab, o nome do cara, Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial. Na Suíça teve agora, recentemente, o que eles organizaram, né? O tal do reset. O que é o reset? Você está lá, você está no computador, tem a teclinha reset, né? O que é isso? O grande reset mundial. O que é isso? Eles estão falando o seguinte: por causa da pandemia, um momento de crise novamente, lembra que eu falei? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, mudanças, e agora a pandemia. Eles acham que é o momento exato para implantar um novo sistema no mundo, onde nós, evangélicos, a gente fala: caramba, agora é a nova era, o que, né? É o anticristo e tal. Pode ser, irmão, pode ser isso tudo. Mas eles querem impor um domínio onde ele, em base assim, para eu terminar, senão eu nunca termino, que pastor, quando fala que está acabando, dá até um tempão para falar, né? O que acontece? É um domínio individualizado. A China, por exemplo, por ser comunista, ela já está implantando isso. Ela identifica o rosto de cada pessoa. Pra você ter ideia, a proposta deles é a seguinte: que cada pessoa, ela vai ter, vamos dizer assim, taxações diferentes de acordo com a pontuação que ela acumula no governo. Por que hoje tudo que você vai comprar, o teu CPF é exigido? Você já percebeu isso? O Pix também é uma forma de controlar tudo isso. Então, o que eles estão organizando? Uma forma de controlar pessoas a proposta, tá, gente? Mas toda a proposta existem, como eu falei, os teóricos, existe a base respaldando tudo isso, uma necessidade e uma promessa de vida melhor. Qual é a promessa de vida melhor? Sendo que a vida pior hoje foram eles mesmos que implantaram por meio do capitalismo, a destruição, tudo isso está acontecendo, aquecimento global, por causa do capitalismo. Então, toda a promessa deles é engano. Isso eu posso falar como professor de história. Nunca mudou. Eu costumo falar que ao longo da história, o homem faz as mesmas porcarias de forma diferente, usando tecnologia diferente, mas a ação é a mesma, a intenção é a mesma, a destruição é a mesma. Então, hoje eles propõem controle social com promessa de quê? De um mundo mais verde, sem poluição, onde as economias mundiais, os homens que são mais ricos vão ter impostos mais altos. Você acha que isso vai funcionar? Não vai. A injustiça no Brasil, por exemplo, o cara que é empresário, mega empresário, ele paga menos imposto do que você que está começando agora. É justo isso? Não vou dizer nem que ele tivesse que pagar mais, mas pagar a mesma coisa, pelo menos. Então, a proposta agora, né, que eles estão falando nesse fórum, esse grande reset mundial, é resetar a economia capitalista, porque o capitalismo, ele vira e mexe, ele entra em colapso. E eles se reajustam e continuam vivendo, para que essas elites que estão lá em cima não desçam para a base dessa pirâmide que eu falei para vocês. Então, a intenção deles é sempre manter o domínio, tá? E por isso que eu falei aqui, o tema, né, também fala sobre os empreendedores emocionalmente saudáveis. Quando você se prepara para o que está por vir, e eu falei que ia falar algo que é uma chave, acabei não falando, né? A chave é a seguinte: se você sabe o que está acontecendo, como dos Estados Unidos naquela época, ele, vai acontecer isso, eu vou fazer isso aqui, assim. Eu não estou falando da intenção ruim, mas da intenção de quê? Você está prevendo que algo vai acontecer, você já se antecipa com uma solução para você, porque você conhece. Então, se você está vivendo, poxa, o que é capitalismo? Eu não sei. Como é que funciona? Eu não sei. Então, quero despertar em você a curiosidade de pesquisar mais sobre isso, de se aprofundar nisso, porque quando você conhece o sistema, você consegue armar estratégias em Deus para você se dar bem no seu negócio, né? Porque se você não conhece, você vai vivendo os efeitos e vai ter que tirar o coelho da cartola em cima da hora e nem sempre vai dar tempo, tá bom? Então, perdão o avanço no horário aí, né? Que eu sei que é curtinho,
Mas eu quero só ativar essa curiosidade em você, irmão. Você precisa conhecer o sistema que você vive. E essa proposta de reset agora está gerando já muita polêmica. Estão falando que vai ser um controle de massa. Muita gente já está esperneando. Isso ainda vai dar muito pano para manga, tá? Mas a Inglaterra ainda tem muito domínio político no mundo. Não é à toa que foi o príncipe Charles, filho da múmia, né? Que não morre, que está encabeçando isso aí também. E detalhe, tem apoio da ONU e do Fundo Monetário Internacional, FMI. Já estão apoiando já a proposta do Klaus. Fica aqui. Gente, exatamente o que o pastor falou é super importante. E tem uma coisa, só vou fazer uma pergunta para fechar, pastor. Nós falamos aí da questão de alerta. Vocês ouviram várias palavras que, às vezes, a gente não sabe exatamente o que é. A gente já ouviu por alto. Mas o objetivo é que você vai lá no Google, dá um Google lá e procure mais informações. Pastor, as pessoas dizem que no momento de crise, quem se prepara consegue ter oportunidade. Isso é só frase motivacional? O que você, como professor de história, que estava falando aí que a história sempre foi, né, acontecendo, se repetindo, o que você fala para a gente sobre isso? Não, eu não acho que é frase de efeito, não. Realmente, quem está preparado, ele consegue discernir melhor um ambiente. Isso aí vai em todas as áreas da nossa vida, gente. Por exemplo, já que a gente está falando aqui dentro de em uma igreja, apesar de estar falando de coisas acerca de empreendimento, enfim, a gente sabe que tudo na vida é assim. O cara que jejua, ora, lê a palavra e tal, quando vem uma prova, ele está firme. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, buscai antes que chegue o dia mau. Um tempo atrás eu preguei sobre isso aqui. Antes que chegue o dia mau. Por que a gente tem que buscar antes? Porque quando o dia mau chegar, você está pronto. Então tem que ser antes. E assim vai no seu negócio, assim vai na sua família. Quando a gente busca antes, a gente está tentando trazer para vocês informações. Como eu falei, o tempo é muito curto aqui. Eu leciono, quando a gente fala sobre isso, é um semestre praticamente falando sobre a introdução, sobre capitalismo, enfim. Então é um assunto muito amplo, né? Então, quando você conhece aquilo que você, com aquilo que você trabalha, com o mercado, com o sistema, você está sempre na frente, porque você conhece as falhas, você conhece os caminhos, você conhece a forma que você pode, talvez, não entrar em uma cilada no teu negócio. Não quer dizer, não é frase de efeito, mas e sim é uma realidade. Quando a gente está preparado, a gente tem sempre um passo à frente, né? Então, você, justamente por conhecer, então você não é enganado. Você não fica frustrado, né? Muita gente também, o que acontece? Quando chega o baque, o cara fica sem saber o que fazer porque ele não conhece nada. Então, emocionalmente falando, isso gera, estou aqui com psicólogos aqui do meu lado, isso gera um baque no teu emocional, porque você não estava preparado, né? Meu tio, que foi um grande amigo meu e foi muito importante na minha criação durante um período, ele falava para mim o seguinte: cara, busque o melhor, mas espere que o pior aconteça. Ele falava isso para mim. Pastor, mas você é um pastor falando isso? Por quê? Não é que eu vou contar com o pior, mas se não acontecer o que eu espero, eu tenho um alicerce. Emocionalmente falando. Vou lutar novamente. Ele falou, cara, e luta novamente e vai em busca do teu sonho. Se não acontecer, espera que alguma coisa de repente não funcione como você esperava. Então, mas eu preciso conhecer. Se eu não conheço, meu Deus, né? A gente fica desesperado. Amém? Obrigada, pastor, professor Amém. Sandro Duval. Fechando isso, 2 coisas que eu gostaria que vocês levassem para casa. 2 pontos para que a gente esteja preparado para isso conhecimento e planejamento. A partir do momento que você entende o que está acontecendo no mercado, na sua empresa, aí você vai fazer planos para que você possa ter oportunidade ou então possa ter em mãos a sua emergência. Quando a gente fala assim que você tem que ter uma reserva de emergência, ela pode ser uma oportunidade. Eu prefiro que seja oportunidade. Falando de dinheiro. Como empreendedor, então, busque conhecimento e faça planos. E o que o pastor falou, fechando. Se não fica preparado,
Se não acontecer, você tem estrutura emocional para mudar os seus planos. Gente, o assunto é muito amplo. Eu fico até nervosa aqui porque a gente tem pouco tempo. Vou deixar o Matheus falar, porque o outro assunto é super importante também. Mas isso é para que vocês possam estudar mais, para estar cada dia mais fazendo a empresa crescer. Muito bom, né? O pastor Sandro trouxe com muita excelência, né? Realmente o tempo é curto, né? Para a gente conseguir falar de tudo, né? Boa noite a todos, meu nome é Matheus, sou psicólogo. E vou falar um pouquinho hoje sobre a importância, né, dessa questão emocional, né? A gente começou esse assunto no mês passado e hoje a gente está trazendo essa continuidade. É muito importante a gente falar, a gente trazer essa questão histórica da economia, né? Essa questão do que a gente vive, né? Do que a gente tem como base da nossa economia. Então, quando a gente tem o conhecimento, quando a gente entende aquilo que a gente faz, aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está passando, faz toda a diferença no processo, né? O processo aquele que a gente falou no mês passado. A gente está no mês de setembro, né? Um mês que é temático em relação à saúde mental, à saúde emocional. É o Setembro Amarelo. Vim até com a minha camisa amarela, representando aí esse mês. Eu vou falar um pouco sobre o que significa o Setembro Amarelo e da importância da gente falar sobre essas questões emocionais para que a gente saiba lidar, né, com o que a gente se deparar aí ao decorrer do nosso caminho. Não, vai ser bem breve. Em 3 minutos eu termino, prometo. O Setembro Amarelo ele se deu início a partir de um jovem que faleceu lá nos Estados Unidos. Ele tinha um carro amarelo. E aí, por conta dessa dor, dessa questão, a família dele começou a fazer umas campanhas com laços amarelos e cartões para entregar para as pessoas que sofreram por perdas familiares. E aí, no Brasil, a CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, juntamente com o Conselho Federal de Medicina, eles iniciaram esse processo de instituir aqui no Brasil campanhas para falar sobre, né? Ainda existe um tabu muito grande que falar sobre suicídio, falar sobre essas questões, elas provocam mais suicídio, né? Então aí a mídia prefere não falar, e aí a gente prefere também não falar. Vira um tabu enorme, dentro da igreja, fora da igreja, mas é muito importante, né? A cada 3 segundos alguém tenta suicídio no mundo. A cada 40 segundos o suicídio acontece, né, no mundo. E no Brasil, a cada 45 minutos alguém é acometido, né, pelo suicídio. Então a gente precisa falar, a gente precisa entender, a gente precisa entender aonde buscar ajuda, né? Então, para ser bem breve, né, eu acredito que não só no setembro, mas que a gente fale sobre isso, que a gente busque sobre isso, que a gente entenda como ajudar também, né? O CVV é um centro de acolhimento que funciona 24 horas por dia no número 188, tá? Se vocês puderem anotar aí, que é importante. 188 é uma central de atendimento que funciona 24 horas, tá? Então, se você conhece alguém que está passando por esse momento de dor, esse momento, né, de aflição, passa, né? Vou falar um pouco sobre também como recorrer, né? Quais são os profissionais necessários que a gente pode recorrer nesse período, nesse tempo, né, de dificuldade. Pode passar aí, acho que mais uns 3 ou 4 slides aí na frente. É importante a gente ter essa ciência também, porque como eu falei na palestra passada, né? Quando a gente precisa consertar o computador, a gente vai procurar quem? Alguém que conserta a máquina de lavar? Alguém que conserta, sei lá, um dentista? Então a gente precisa entender os profissionais que são responsáveis aí por cada área. O psiquiatra é um médico, né, formado ali com formação em medicina e com especialização em psiquiatria, né? Ele faz ali toda a questão de diagnóstico, prevenção, reabilitação da saúde mental. O psicólogo é alguém formado em psicologia,
né, que trabalha ali com as questões da psicoterapia, né, em torno dos transtornos, doenças mentais, questões relacionadas à saúde mental e emocional. Temos o neurologista, que é um médico também especializado nas questões diagnósticas e doenças que comprometem o sistema nervoso. O neuropsicólogo é o psicólogo que trabalha também com essas questões comportamentais através de testes, né, que trabalha na melhora da atenção, da percepção. O psicanalista, ele pode ser um psicólogo ou não, né? É um profissional que trabalha toda a questão que envolve o inconsciente, que envolve as questões da sexualidade, né? E ele estimula muitas questões do autoconhecimento. E a terapia ocupacional é a questão da mais fisioterapêutica, né? Que trabalha promovendo o bem-estar físico, né? Da saúde, as questões sensoriais, sociais e motoras. Então, todos esses profissionais, eles trabalham em prol da saúde mental, saúde emocional. Então, é importante a gente saber, a gente entender aonde procurar ajuda, né? Vocês, como empresários, como empreendedores, a gente sempre está estimulando para que busque essas informações, né? Busque o que vocês estão vivendo, quais são o meio de trabalho, o nicho que vocês estão trabalhando. Entendam também essa questão de crise, essa questão de dificuldade, né? Então, não sofra sozinho, não carregue nas costas aquilo que você tá pesado, né, que é um fardo. Como a gente falou no encontro anterior, às vezes a gente vai acumulando tantas coisas, tantas funções. Na minha empresa só tem eu, se eu parar, o que pode acontecer, né? Então, antes que você precise parar de vez, né, dá uma pausa, se dê umas férias, se dê um tempo de descanso, cuide da sua saúde emocional, né? E a gente vai falar um pouco sobre a questão de um transtorno que ele acomete muitos empresários, acomete muito essa questão da pessoa que está ali enfadada, está ali sobrecarregada, né? A pastora Lília vai falar sobre essa síndrome que acomete muitas pessoas que estão muito envoltas ali na questão profissional, que estão sobrecarregadas, né? E que acabam acumulando esse estresse, essas questões emocionais, e aí podem chegar a essa questão da doença, do transtorno, né? Do estresse, da estafa. Então são vários sintomas, né, que a pastora vai falar um pouco melhor sobre essa questão, que é a síndrome de burnout.